Hoje o programa estou aqui com Leônidas Gomes, no ateliê Leônidas, e o bate-papo vai ser muito bacana. Leônidas, prazer falar com você. Eu que agradeço, obrigado por Maravilha. essa oportunidade. Nós estamos aqui no Embu das Artes, aqui no Centro Histórico de Embu. Acredito que o Ateliê Leônidas seja o maior ateliê do Embu hoje, assim, em dimensão, né, em tamanho. Nós trabalhamos com 20 pintores, além de mim mais 20 pintores. Temos também o trabalho da minha esposa, Nesa Ribeiro, abstracionista, e temos Luan Ribeirovski, nosso filho, que traz a street art hoje, um dos mais conhecidos do mercado nacional. E temos também Leon Lenart, também o outro filho, e a gente compõe com essa equipe esta galeria com o nome Ateliê Leônidas. E como que surgiu a arte na vida de vocês? Você que é o patriarca disso tudo, como que surgiu a arte na família? Eu venho de uma família de artistas plásticos, né? Meu irmão Jair Gomes, que é um artista plástico, na verdade o primeiro que era Isaías, e o meu desejo na minha infância era um dia ser um desenhista, um pintor tão bom quanto o Jair. E não lembro fazendo outra coisa a não ser desenhando, pintando, mas me profissionalizei aos 15 anos. 1982 começa meu currículo. Acredito que hoje, com uns 30 mil quadros pintados na carreira, graças a Deus, poucas telas no meu ateliê, devo ter 3 quadros apenas pintados. A gente trabalha muito sob encomenda, mas a arte entrou assim desde a minha infância, né? Comecei a estudar a história da arte desde muito pequeno. Tenho os meus ídolos principal como Rembrandt, artista holandês, me identifico muito com a sua paleta, com a sua biografia, com a sua história. E daí vem o gosto pela arte, mas nunca me vi fazendo outra coisa a não ser pintando e desenhando. E você tem uma temática bastante variada. Sim, porque no período... São vários períodos, né? Tem um período muito da minha vida que pintei muitas naturezas mortas, a gente chama o beabá do artista. São as telas primeiras que trabalha, mas o retrato que faço desde a minha infância, figura humana, mas tem o tema sacro. Gosto muito do tema da temática sacra, são temas religiosos. E fui um pintor de índio por muito tempo, pintei muito também a temática dos árabes, cenas árabes. No período que estivemos em Curitiba, pintava-se muito esse tema. Mas hoje trabalho mais assim sob encomenda, mais voltado mesmo na arte sacra. Você comentou uma passagem que você iniciou profissionalmente aos 15 anos. Sim. Então você vive de arte desde os 15 anos. Desde os meus 15 anos. Eu lembro que um período que eu trabalhei em empresa foram apenas 4 anos. E trabalhei exatamente para pagar estudos. À época, né, fui aprimorar com a história da arte e arte em si. Jonas Mesquita, um grande pintor do cenário brasileiro, ali contemporâneo de Aldemir Martins, amigo de Aldemir Martins, tinha nascido em 1921 e morreu em 2021, ia fazer 100 anos de idade. Um grande ícone da história da pintura, mas convivi a minha vida inteira com grandes pintores em vários ateliês, e esta convivência, principalmente aqui no Embu das Artes, no convívio do dia a dia, a gente foi aprimorando mais E esse como trabalho. foi que começou a ganhar dinheiro assim com 15 anos? Como que surgiu essa venda? Como que você se viu? Porque antes disso você já tinha trabalhado em empresa ou foi depois dessa Não, época? não. Eu trabalhei em empresa dentro dos meus 18 a 21 anos, né? Foram um período de 4 anos, mais precisamente. E trabalhei numa metalúrgica à época, peguei toda a minha indenização quando saí de lá e montei a galeria no Embu, 1990. Aqui onde nós temos Você montou bem novinho. Novinho, eu tinha 22 para 23 anos. Havia empreendedor além de artista. Sim, empreendedor. e aí tinha um sócio à época, peguei toda a minha indenização, montei uma galeria porque eu tinha sonho de comprar outros pintores. Eu tenho, assim, um apreço muito grande pelo trabalho dos meus colegas, sou muito respeitoso no tocante à arte do outro, não vejo a arte só para mim, mas eu vejo no todo e admiro muito o trabalho dos meus colegas. Então passei a comprar trabalho de outras pessoas, negociar, e isso eu tenho feito já
há mais de 30 anos, 36 anos, mais ou menos. E a sua família, sua esposa, os filhos, o Leão e o Tudo Leão? vem de mim, né? Você que Tudo vem inspirou de todo mim. mundo. Quando eu conheci a minha esposa, Neuza Ribeiro, ela nunca havia visto tinta de perto e logo em ato imediato, a gente está há 33 anos juntos, e ela já começou a pintar. Então ela pintava suas ali, começou com natureza morta, flores por um grande período, e hoje ela trabalha o abstrato, um abstrato gestual, com muita maturidade, né? Já está no mercado há 30 anos. E depois surge o nosso filho Luan, que já começa do berço. O Luan também, como meu caso, 15 anos já era profissional. O Luan agora, dia 15 de março, completa 30 anos de idade, 15 anos de profissionalismo. Desde criança ele sempre desenhou. Desde criança. A gente tem foto dele com fraldas, pintando, né? E tem o Leon, que é mais velho um pouco. O Leon agora faz 33 anos, dia 15 de março. E o Leon, ele começa a desenhar e começa sempre com um retrato. E hoje é um realista fora de série. Eu sou muito fã dos meus filhos. E além dos seus filhos, além da Dona Neuza Ribeiro, quem mais assim de pintores você tem na galeria? Você falou que tem em torno de 20 artistas. Sim, nós temos aqui um que é carro-chefe para nós, que é o grande Vitorino, que é um artista renomado, mais de 50 anos de profissão, de pintura. Temos o Moro, que é um dos artistas mais conhecidos de São Paulo. Nós trabalhamos também com Carvalho de Castro, trabalhamos com Álvaro Lima. O Carvalho de Castro está ali na República ou não é aquela fábrica? Ele foi da República, trabalhou 40 anos na República, né? E nós temos também o nosso florista, que foi aluno do grande pintor Davi, Israel Sodré, que nos dá um suporte muito grande. Depois nós temos mais variados, como o Josan, por exemplo, Carlos Carran, Cardoso Vieira, que é um grande nome, Carlos Carran, Cardoso Vieira. E aí a gente vai tendo outros que vai intercalando, né? Às vezes mais peça, outros menos peça, mas assim, num total de uns 20 pintores que nós temos. E como que é viver de arte, Leônidas? Porque a vida de artista, lógico que você, no caso, é um empresário, mas também você é artista, né? Sim. Você deu um passo além do artista comum. Você é empresário, mas como que você avalia essa questão de viver de arte no Brasil? Uma coisa séria, assim, a arte e o caráter precisam andar de mão dada. Então, o artista, ele precisa, antes de ser um bom artista, precisa ser um bom caráter. Tudo que se vai fazer, independente da arte, mas principalmente a arte, nunca deve se fazer por dinheiro, pensando no dinheiro. Tudo aquilo que se faz por o dinheiro não vai ficar bom. Então, primeiro, a gente precisa se profissionalizar, se dedicar ao que faz e fazer com muita dedicação. Independente daquilo que se cobra, mas que o resultado seja muito positivo. Então, se você cobra X por uma obra, dê o seu melhor, sempre o seu melhor. E essas questões, com o tempo, essa clientela ela vai ficando sólida. Então, se você tem seriedade naquilo que você faz, você vai ter uma vida de sucesso. Eu acredito que a arte é uma das coisas mais belas do mundo. Porque a arte é como um vinho, quanto mais velho, melhor. O artista, quanto mais tempo de pintura, mais tranquilo ele está para vender a sua obra. Existem os grandes percalços no início, porque no início você é muito jovem e às vezes você não tem assim como entrar no mercado. Então você precisa de marchands, de galeristas, mas quando você vai tendo um bom trabalho, essa coisa vai crescendo gradualmente, paulatinamente. Agora, uma coisa que é muito interessante no tocante aos meus filhos é que eles, quando começaram, já tinham a mim como uma vitrine. Por ser meu filho, então eles já entram com qualidade, já tem uma estrutura e com preço. Meu nome catalogado no Dicionário de Artes Plásticas, Júlio Lousada, em 1995. À época, era muito difícil ser catalogado no Júlio Lousada. E esse dicionário é um dicionário internacional. E, graças a Deus, até hoje, eu nunca paguei nada para ser publicado em lugar nenhum. O mérito do trabalho, a dedicação ao trabalho, o respeito por a arte e também o estudo da história da arte. É muito importante que tenha seu conhecimento da história da arte. E você teve essa consciência desde cedo? E também uma pergunta, você já chegou a colocar os seus quadros em outras galerias? Ou porque com 23 anos você já iniciou tendo a sua galeria. Sim. Antes disso, você chegou a disponibilizar seus quadros para outros galeristas? Não? Muito, muito. Eu trabalhei
Eu trabalhei no Imbu, forneci meus quadros para a Galeria do Imbu, quando eu pintava índio, naturezas mortas, cenas árabes. Mas eu trabalhei com todos os leilões do Brasil, leilões da televisão. Então, os principais leilões eu trabalhei com eles. E o leilão da TV, à época, foi uma grande vitrine, porque era uma vitrine nacional. E nós temos o Imbu, que é uma vitrine internacional. Então, quem está no Imbu, nós vendemos para todo lugar do globo, não é? Agora, o grande crítico de arte para mim é o cliente. O cliente é aquele que paga, leva para casa e gosta do seu trabalho. Então, eu não fui muito afeito a salões. Esses grandes salões fechados. Fiz alguns para participar com uma exposição no sentido de coletivo. Mas nas individuais sempre... E também tem uma sempre questão, né, uma questão na arte que é meio interessante, igual aquela questão da banana lá, que colocaram a banana na parede. Sim. É um outro tipo de arte, né? E como você avalia essa questão? Porque, assim, a sua arte, ela tem uma estrutura diferenciada. Realmente, acho que os salões, ele acaba indo para esse outro lado. É que a arte visual, ela tem uma importância assim. O nosso Imbu, por exemplo, ela trabalha com aquilo que faz bem aos olhos, a paisagem rural, a paisagem de cenários brasileiros, a nossa pintura primitiva, naif, porque o primitivo, naif e a arte ingênua é a mesma coisa. Então a gente fala mais hoje de pintura naif, que é um primitivo mais elaborado. O primitivo, ele trabalha muito com as cores primárias, mas o naif ele já tem as cores terciárias, secundárias, terciárias. Às vezes a gente até percebe um pouco de perspectiva, o que não tem o primitivo puro. Essa escola ela foi muito abrangente aqui no Imbu, e devido a alguns salões, tem se distanciado um pouco dessa realidade. Mas o importante para quem compra quadro no Imbu das Artes é um quadro bem pintado, com qualidade e um bom preço. É a arte, é o visual mesmo. E falando em compra de arte aqui no Imbu, e como que é o mercado de internet? No seu caso, você vende alguma coisa pela internet? Vende muitos quadros pela internet? Ou é mais aqui na galeria mesmo? Nós temos a galeria mais para o lado físico, mas agora com a tecnologia da internet, nós temos o nosso Instagram, já tem acontecido de algumas vendas e a gente está pensando em ampliar esse mercado mais da internet. Porque muitas pessoas hoje, elas não saem quase de casa. E a internet, ela tem facilitado a gente mandar o quadro para qualquer lugar do Brasil, até mesmo para o exterior, dá para despachar. Então é um mercado que a gente precisa trabalhar mais. Não é 100% aqui, nós trabalhamos mais aqui no lado físico mesmo, da galeria. Mas tem muitas pessoas que já nos procuram pelo Instagram. Leônidas, você que já está aqui há 30 anos no Imbu das Artes, teve momentos melhores? Hoje é um grande momento. Como que você avalia essa trajetória de mudanças? Porque você vem num tempo que nem se sonhava em ter internet. Essa mudança toda, a gente percebe que tem as coisas mudam, né? Não só artesanato, a gente vê algumas mudanças de produtos industrializados, a presença de animais, a gente percebe que está tendo bastante espaço que vem de animais. Como você vê essa mudança? Olha, tem uma questão assim muito séria, é que nos anos 90 nós tínhamos a nossa moeda muito desvalorizada. E com $100 o gringo chegava, o estrangeiro chegava e ele comprava bastante coisa com $100. Em 1994 a moeda muda para o real. Então aquilo que era $100 que passa a R$100, o gringo não entendia, que não dava mais para comprar muita coisa. E este problema da moeda, ela foi distanciando os turistas. Eu lembro que nos anos 90, 9 horas da manhã, de sábado, a gente já tinha uma fila de pessoas esperando para abrir a loja. A minha galeria aqui tem 26 metros. No final de semana cheio, a gente tinha que repor toda a mercadoria na segunda-feira. Hoje não é bem assim, mas tem um lado positivo de tudo isso. As pessoas que compravam arte a essa época, na época dos anos 90, eram os novos empresários. Estava acontecendo ali, Alphaville, por exemplo, estava acontecendo, que era um lugar que era comprado pelas pessoas que estavam os novos ricos, como dono de padaria, depois vem os jogadores, depois vem os atores, e a gente participou desse crescimento todo. Acontece que
Nós tínhamos também uma coisa muito importante que era o mercado de São Paulo, as galerias de São Paulo, a feira da Praça da República, com aquele número de pintores que de lá vinham para o Embu, e tinha esse movimento muito grande das artes. Então é uma espécie de concorrência ainda? Não, não, era uma junção, era muito bom, era muito bom. E o que acontece é que quando acaba esse movimento e os movimentos da galeria, provocado pela moeda que os estrangeiros somem, o Embu ele começa a ter uma dificuldade muito grande nos seus aluguéis. Nos anos 90, nós tínhamos aproximadamente 40 galerias. Eu acredito que o Embu hoje tenha talvez por volta de menos de meia dúzia de galeria. Não é contando aqui com a minha, que é um ateliê, mas a gente como formato de galeria. Então tem uma meia dúzia quando já foi 40 galerias. Nós tínhamos também a grande problemática, ou a grande questão, que era dos antiquários, os bons antiquários. E essas pessoas, elas também foram saindo. As pessoas, os pintores, eles também foram saindo, e muitos pintores velhos da velha guarda foram morrendo, e isso não foi substituído. Devido ao governo da Secretaria de Turismo do Embu, foi relaxado assim no tocante ao turismo, porque eles não observaram mais a qualidade dos expositores. Daí entrou muita coisa industrializada. No caso do artesanato, a 25 de março. Hoje nós temos as lojas com plotagens. Então, quadros que era para ser originais têm plotagem. Isso não podia acontecer no centro do Embu, porque isso tira a característica das artes de Embu. Compromete a identidade. Compromete a identidade do Embu. Agora, por um outro lado, nós temos também essa questão dos cachorros e dos bares, né? São muitos bares no Embu, onde podia estar mais ao redor das 3 primeiras ruas, porque as 3 primeiras ruas, elas sempre foram voltadas para as galerias e para os antiquários. E hoje não tem mais isso. Mas eu prefiro acreditar que as coisas mudam de acordo com aquela coisa de o Embu está na mão de meia dúzia de pessoas. Era monopolizado. Então, o centro do Embu pertencia a 3, 4 pessoas. Com o tempo, essas pessoas foram perdendo esta força e foi dando-se um leque para muitos aluguéis, mas o aluguel no Embu ainda continua muito caro. Então não é fácil você manter uma galeria. Nós mantemos aqui com 20 pintores, mas nós trabalhamos com preço de ateliê. Nós trabalhamos com pintores de muita qualidade, mas com preço do pintor. Isso faz toda a diferença. Eu acredito que isso seja mais. E vocês não trabalham com sucesso consignação? Nós não consignamos quadro. Todo quadro aqui são comprados, compra-se com preço bom para passar, com preço bom para o cliente final. Essa é a diferença nossa para os demais ateliês. E o bom é que você faz fluir um trabalho assim, na mesa, de pôr comida na mesa do artista, quer dizer, você acaba sendo uma locomotiva que está beneficiando 20 famílias, pelo menos, de maneira direta, fora indireta, que aí a gente vai cair na questão de produção de tinta e é parte do infinito. Porque aí nós temos, exatamente, porque o pintor que é polivalente, no sentido de querer fazer de tudo, ele mesmo fazer a tela, as tintas, suas molduras, ele fecha o círculo. Então, a gente precisa expandir esse trabalho para o moldureiro, para o teleiro, para o que vende tinta, para o que entrega os pincéis. Então, é uma rede, né, uma corrente. E isso vai fazendo bem. O que me sinto melhor não é o fato de ser um artista plástico, mas é ser útil para outros artistas. Isso é o que me dá prazer. Conversei com Leônidas Gomes, do ateliê Leônidas, aqui no Embu das Artes. Gostaria que você também falasse. Sim. Eu quero agradecer essa oportunidade e quero dizer que o Embu das Artes é o maior shopping ao ar livre. E faço um convite para todos aqueles que estão nos vendo, vir passear, conhecer o Embu das Artes, conhecer os ateliês, conhecer os artistas e, acima de tudo, fazer uma compra e levar um bom quadro para a sua parede. Muito obrigado. Leônidas, muito obrigado pela entrevista, obrigado por você ter recebido aqui hoje na sua galeria. E gostaria que você deixasse para a gente o contato, como faz para as pessoas entrar em contato com vocês. Pode passar o endereço, telefone, Instagram. Sim, nós estamos aqui na Rua Nossa Senhora do Rosário, no centro de Embu das Artes, número 75. O nosso Instagram, @ateliê Leônidas. Lá nós temos todos os quadros da galeria, os nossos contatos.
O telefone é 11 985 2503. Estamos aqui ao dispor de vocês. Obrigado.